se a gente vai falar dos jogadores, os dois principais do Brasil e da Colômbia, o Dorival também trabalhou com o Rames, né? Curiosamente, né? Às vezes a gente até esquece. Foi o técnico do São Paulo que mais tempo esteve com o Rames. E tentou, na segunda parte do trabalho dele no São Paulo ano passado, aproveitando a contusão do Caleri, que foi fazer uma cirurgia, simular no São Paulo o esquema da seleção colombiana. Fazer o time jogar em função do Rames exatamente como a Colômbia joga. Com dois caras rápidos pelos lados, fortes, com um atrás do Rames, motorzinho que faz tudo. Então ele tentou ali no São Paulo mais ou menos dessa forma, fazer o Michel Araújo cumprir as funções que o Arias cumpre, que o Lucas fosse o Luiz Dias e que o David, lembra? O David hoje no Vasco fosse ou o Borré ou outro jogador que já tocasse pelo lado e o Rames pudesse jogar livre quando tivesse com a bola e se movimentasse mais ou menos, cara, guardando as proporções, a Colômbia faz com o Rames mais ou menos que a Argentina faz com o Messi, né? O conjunto todo se move para o craque ter a condição de liberdade de poder decidir jogos. Agora, o que o Rames nunca fez no São Paulo, nem do Dorival, nem do Carpini e nem do Zubeldia, foi dar 3 carrinhos na bola. O gol da Colômbia sai de um carrinho de desarme do Rames. O Rames nunca desarmou um jogador no São Paulo. O Rames nunca deu calção no São Paulo. Isso agora é uma informação, não é uma impressão. A atuação do Rames deixou os jogadores do São Paulo e a comissão técnica do São Paulo e a direção do São Paulo, em vez de entusiasmados, pé da vida. Porque eles concluíram que, de fato, o cara não quer, não quer. Ele não se esforça. E agora, concluíram tempos depois, hein? Então, quando o Rames voltar da Copa América, se ele voltar para o São Paulo, ele vai passar no corredor polonês, sabe, Tironi? Se Uhum. ele ainda jogar no São Paulo. Se ele ainda. Ele vai passar no corredor polonês. E aí é uma outra coisa, não é mais uma questão com o torcedor, porque no grupo do São Paulo ele se recusou a bater pênalti, ele se recusou a viajar com o grupo para a final contra o Palmeiras, ele se recusou a treinar para se apresentar à seleção colombiana, então os caras não aguentam mais ele. Não quer, eles sabem que agora ele pode mais, só observando. E jogo contra o Brasil ainda é um tapa na cara, né? Ainda mais dos brasileiros do elenco. Então o Rames, posso informar vocês, vai ser muito mal recebido se ele voltar ao São Paulo. Vai passar no corredor polonês, vou avisando. E hoje dá para a gente saber que não é apenas uma questão tática, é uma questão de entrega. E muitos jogadores são assim. Eu dei o exemplo. O Messi largou o PSG na parte final do contrato dele. Largou. Você lembra que os caras do PSG queriam pegar o Messi, a torcida? Ele andava em campo. E o Ramos está andando em campo no São Paulo. Né? É simples assim, não precisa ter meia palavra, não. O Rames não quer, não quer. Agora, assim, ele está nessa, como o Mauro falou, ele está nessa há muito tempo na carreira, nos últimos clubes que ele defendeu, inclusive. E o São Paulo foi lá, não, aqui a gente é capaz de mobilizá-lo de novo. Não vai acontecer. Mas, Agora, O Arnaldo, se você está Trajano. falando do Rami Rodrigues no São Paulo, né? Uhum. Que vai ter corredor polonês, o Diaba 4 e tal, não vai ser recebido com confete e serpentina. Mas aí, em relação à seleção brasileira contra a seleção colombiana, Sim, que é o nosso assunto aqui, principal, da certo. vergonha que foi ontem. O Dorival Júnior, que inclusive dirigiu o Rami Rodrigues, ele e a sua comissão técnica não analisaram o Rami Rodrigues, que está fazendo na Copa América, para Ótimo. tentar neutralizá-lo? Ótimo ponto. Eu Ou acho deixar ele que jogar à vontade, ele é o rei da cocada? ótimo ponto, porque o Rames já tinha amassado a seleção brasileira do Diniz, né? Que não é um técnico que se preocupa tanto com o adversário, né? Na eliminatória. O Rames Rodrigues já tinha jogado muito, não tanto quanto ontem, mas já tinha jogado. E o Dorival, né, Trajano? A minha impressão é que a alteração da entrada do Andreas Pereira no lugar do Paquetá era também para É, neutralizar o Ramos. O Brasil precisa ganhar, mas ele coloca mais um cara
num triângulo de proteção para tentar neutralizar. O Rames surpreendeu o Dorival. Eu acho que o Dorival não esperava tanto. O Luiz Dias foi bem marcado pelo Danilo, né, na medida do possível. E o Rames Rodrigues deitou lá porque o Brasil joga hoje, né, Trajano, sem um volante, né? O Bruno Guimarães é um jogador que mais tem recursos de armação do que de marcação. E aí o Rames Rodrigues jogava meio nas costas dele, deitou e rolou. Com o Andrés, eles tentaram encaixotar, não deu tão certo, mas melhorou um pouquinho. Mas o Dorival comeu bola nessa situação toda. E acho que ele vai ter que fazer, como o Mauro falou, contra o Uruguai, que joga com 3 no meio. O Uruguai não tem Rames, não tem o Tem Soares, Dela Cruz, mas tem o Dela Cruz. Exato. Um outro, exatamente. E aí, mas aí acho que é saúde, De La Cruz e o Valverde e outros jogadores ali no meio-campo uruguaio. O Uruguai também já deu um saco no Brasil nas eliminatórias. É bom o Dorival ver o VT do Uruguai contra o Brasil. Agora, pode trocar o Vini Júnior pelo Martinelli e tal, mas o Brasil tem que ter. Senão o Brasil vai tomar um saco. Porque está muito fraco. Muito fraco. E agora, questão. Espera só um pouquinho. Tem uma questão apenas, né, para a gente ponderar também o seguinte. É curioso isso. Estamos todos decepcionados, eu acho que estamos todos de acordo, não há dúvida que a Colômbia tem mais time que o Brasil, como o Uruguai tem, como a Argentina tem. Agora, tudo isso estamos falando e foi 1-1. Né? Era para ter sido 3-1. Era, mas não foi. Foi 1-1. E o que mais, no final do jogo, me chamou a atenção, Arnaldo, é que a seleção brasileira parecia satisfeita com 1-1. Exato. Embora... Porque estava impotente, percebia que ganhar não ia. Jogou para não perder, mesmo que o empate não servisse. Só riscou naquela partezinha final, quando o Rafinha vai para a lateral esquerda e entra o Endrick. Né? Só riscou nos últimos 5 minutos para tentar alguma coisa. Porque senão talvez o Dorival temesse uma derrota flagrosa. Né? E entre derrota e empate, ontem era a mesma coisa. Né? Mas, isso. Enfim. Mas ele está a 7 jogos. Ele está a 7 jogos invicto. Isso. Ô, Danilo, nesse caso, não voltar a falar do Rames, tal, mas só como base de comparação, o Rames se transforma na seleção colombiana, vai lá e joga que nem fosse o Messi. E no Brasil não é um pouco o contrário? Você não tem a sensação que os jogadores que arrebentam nos seus clubes, na seleção, jogam menos do que deveriam ou poderiam? Vinícius Júnior, por exemplo, para ficar no exemplo. O Rames, o que mais me impressiona, além na questão técnica ou tática, o que me impressiona é a vontade mesmo, porque aos 80 minutos ele estava dando carrinho no escanteio da Colômbia, no escanteio defensivo, não era escanteio para marcar a saída de bola do Brasil, ele estava lá marcando no campo defensivo. Isso que me impressiona, por quê? Porque no São Paulo, o diagnóstico era, ele não tem intensidade para jogar 90 minutos, ele não tem intensidade para acompanhar a lateral, para não sei o que, para marcar como o futebol brasileiro hoje em dia pede. E aí a gente vê o cara fazendo isso. Agora, minha dúvida é, ele consegue fazer isso porque ele sabe que vão ser 7 jogos no máximo, né, na Copa América? Ele teria físico para fazer isso uma temporada toda? Ou ele faz porque ele sabe que ele tem ali um tiro curto, 1 mês de campeonato? Ou é também porque ele é, como disse o Mauro, a primadona, né, o dono do time? Você vê os colombianos tratam o Rames como se fosse, assim, como se atualmente fosse candidato ao melhor do mundo. Porque pela Colômbia, ele realmente joga um futebol melhor do que jogam Vini Júnior e Rodrigo, por exemplo. E aí, essa sua pergunta é um pouco do que eu falei na introdução. Para mim, dá para a gente falar que o futebol coletivo não potencializa os atletas, mas quando a gente vê o Vini Júnior jogando desse jeito, a gente não olha e fala, esse cara é candidato ao melhor jogador do mundo. Quando a gente vê o Rodrigo, a mesma coisa. Mesmo que você falhar, o Rodrigo está jogando numa função um pouco diferente do que ele joga no Real Madrid, um pouco mais ali, mas ele já fez essa função no Real Madrid e foi bem melhor do que ele está conseguindo fazer na seleção brasileira. O que ontem me espantou no Brasil, além da parte ofensiva,
o Brasil estava com uma saída de bola que parecia um time que nunca tinha se visto. Treina há pouco tempo, mas os caras estavam errando saída de bola como se fosse primeira vez que eles estavam se vendo em campo. Era uma saída de bola absolutamente insegura. O Alisson, absolutamente inseguro, quase entregou um gol para o Luiz Dias. Então, assim, além da gente falar aqui de Vini Júnior e Rodrigo, a gente pode falar dos caras lá de trás também muito mal. Muito mal, o Wendel muito mal, muito inseguro, o Marquinhos, o Danilo marcando o Luiz Dias, acho que até fez um papel ok, mas na hora que fazia ultrapassagem, nas poucas vezes que ele conseguiu ultrapassar, ele errava tudo que ele fazia lá na frente. Então, assim, todas as atuações individuais do Brasil estão muito abaixo do que a gente vê os caras fazendo nos times. De novo, sim, a atuação coletiva prejudica a individual, mas jogadores desse nível, que rodaram o mundo, que jogam em alto nível, tem que fazer mais, tem que chegar uma hora ali, como disse o Juca, resolver, abraçar e falar, ó, agora a gente vai jogar dessa forma aqui, nem que seja os últimos 20 minutos. Então, assim, para mim, muito abaixo em todos os aspectos. O Brasil enganou contra o Paraguai conseguiu perder da Costa Rica. O Paraguai sai da competição com 3 derrotas. Então o Brasil ganhou do Paraguai, que ainda assim conseguiu levar um perigo ao Brasil. A gente vai lembrar, o Alisson fez defesas e tal. Então, assim, para a gente ver que está muito abaixo, e mesmo com todas essas ponderações, para mim, está muito, mas muito abaixo. Para mim, como eu escrevi ontem na coluna, é a pior Copa América do Brasil desde a era Dunga. E olha que o Dunga caiu na primeira fase e foi eliminado em 2016. Muito, muito ruim o Brasil, muito ruim a atuação geral desses 3 jogos, só enganou mesmo contra o Paraguai.